Amar o mundo, entretanto, é estar conectado na Matrix o tempo todo. Hoje em dia, a Matrix traz tudo isso que eu disse dentro de um pequeno celular. Como já disse a vocês, nos tópicos e passagens anteriores em que eu falei da Matrix aqui, que é um sistema tecnológico avançado criado para controle. E os celulares é uma grande ferramenta para isso. Tudo que eu mencionei aqui, as pessoas estão vivendo dentro de um celular, conectadas, programadas, manipuladas por somente aquilo que elas querem ver e que o mundo coloca à frente delas como sendo a realidade e nada mais do que isso. Não existe outro mundo de comunicação para eles. Não existe para eles outra fonte de informação, a não ser o que o mundo mostra para eles, o que é real. E eles acreditam nisso. Eles só aceitam aquilo que a Matrix deste mundo impõe e apresenta a eles. Por isso eles estão desta forma, conectados a todo momento. Cada um tem um número individual, particular, irrepetível para cada um deles, em cada celular, exatamente como foi mostrado no filme Matrix. E isto é o que o filme Matrix queria passar. Tudo isso de forma subliminar, oculta, todos conectados a um único sistema, onde os seus integrantes não estão no controle de nada, porque estão sendo manipulados, controlados e sendo injetados informações a eles através desses sistemas tecnológicos, como celulares, computadores, tablets, TV e internet. É o que Neo disse no filme. Não gosto de pensar que alguém controla a minha vida. Mas é isso que existe no mundo hoje. Um sistema de controle completo, onde as pessoas não sabem de nada, vivendo uma ilusão como se fosse uma realidade, vivendo as suas vidas como se estivessem no completo controle dela, mas que não estão, porque o pior cego é aquele que não quer ver. Jesus Cristo disse: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Deus fez e permitiu que esta Matrix caísse de forma violenta sobre o mundo, porque ele sabia que poucos seriam os escolhidos, poucos seriam os conscientes diante de tudo isso. A Bíblia diz: por isso Deus mandou a operação do erro sobre eles para que olhem e não enxerguem, escutem e não entendam, e não se voltem a Deus para serem curados. A Matrix lançada sobre o mundo tem total poder sobre os ignorantes, sobre aqueles que desobedecem a Deus em todos os sentidos. A Matrix no mundo só tem poder sobre estes. Ela não tem nenhum poder sobre os conscientes. Quanto à realidade para Deus, é bem diferente de tudo isso. Ele quer que nos apliquemos a Ele, para que possamos possuir um conhecimento para além das fronteiras deste mundo, a fim de possuirmos um conhecimento que nos fará viver para sempre e herdarmos no futuro o que não acontece hoje em dia, onde as pessoas não conseguem completar os seus dias. Muitos nascem e vivem apenas alguns minutos dentro deste mundo de calamidades, enquanto outros, mesmo com avançada idade, jamais deixam esta vida sem sofrimentos. E não é este o tipo de vida que Deus desejou para nós quando nos criou. Ele nos criou para a incorruptibilidade, para sermos eternos, e jamais conseguiríamos isso com o pecado. O pecado trouxe a morte que não queríamos ver no mundo. Já fomos limpos deste pecado por meio de seu Filho Jesus Cristo, o Mestre que nos ensinou e que nos resgatou, trazendo a redenção para este planeta, de modo que todo aquele que crê nele se vê completamente resgatado deste mundo e desta Matrix. Portanto, não temos mais desculpa alguma pelos nossos pecados. Se permanecermos no erro, morreremos para sempre, que é a segunda morte relatada no Apocalipse, a vergonha e os horrores eternos, como disse o anjo no livro de Daniel, que aconteceria para aqueles que ainda tivessem práticas dentro de situações completamente erradas e contrárias
as leis do Criador que estão descritas na Bíblia. A diferença é que os amigos de Morfeu no filme, os conscientes, eles conseguiam, somente eles, se conectar e desconectar a hora que quisessem na Matrix, sem que a Matrix exercesse nenhum tipo de controle sobre eles. E isso ficou muito bem claro e explicado no filme, diante da mensagem que se queria passar. Eles estavam conscientes a todo momento, conectados ou desconectados. Os conscientes no filme estavam desconectados porque eles não eram mais da Matrix. Saíram dela, assim como uma pessoa deixa o mundo e volta para Deus e se desconecta do mundo, encontrando a consciência quando se volta verdadeiramente para ele, sabendo que aquilo que está no mundo foi criado para enganar e fazer as almas se perderem. E é o que os amigos de Morfeu tinham no filme. Mesmo quando eles se conectavam, eles permaneciam conscientes, mesmo que estivessem dentro da Matrix. Porque eles mesmos sabiam que aquilo não era real. Eles tinham plena consciência do que era a realidade para eles, pois viviam a realidade assim como um filho de Deus vive diante da sua palavra. Eles viviam a consciência e não permitiam jamais serem dominados por uma ilusão que estava sendo criada dentro da Matrix para controlar a vida das pessoas e, no fim, destruir tudo. Por outro lado, os conscientes no filme, estando dentro da Matrix ou não, eles permaneciam sempre no mesmo estado de consciência. Não importa eles estarem conectados ou não para eles. Não havia diferença. A consciência dos fatos e da realidade para eles era sempre a mesma. Quando uma pessoa no mundo tem a consciência de que o que se está desencadeando no mundo não é para o bem de ninguém, ele passa a viver somente a realidade, pois sabe que a ilusão um dia acaba, como uma miragem, e todos que pertencem a esta ilusão e acreditaram nela, desaparecem junto com ela. Foi isso que quiseram transmitir no filme, quando se conectava ou não se conectava na Matrix. Ser consciente é poder transitar entre estes dois extremos de realidade e ilusão. Estar no mundo, mas como se não estivesse vivendo nele. Ver a vida como ela realmente é, como está escrita na Bíblia. Conseguir identificar isso e não seguir ao que um programa de televisão ou pessoas lhes mostram. Um consciente sempre vai ter ideias e pensamentos próprios, porque ele mesmo sabe o que é a realidade e a vê claramente. E sabe que o que o mundo mostra e diz para ele que se faça é errado, porque ele tem uma consciência voltada para um conhecimento sublime, que a Bíblia o ensina por dentro, porque a palavra de Deus habita dentro dele e não pode deixá-lo em uma condição maior do que estar dentro da realidade. Um consciente, além de saber identificar o mal, ele questiona tudo que o mundo coloca à sua frente e jamais o pratica. Estando no mundo, ele vive no mundo, conversa com as pessoas do mundo, convive com as pessoas, mas está atento e vigiando a todo momento, e não permite ser levado por situações malignas que o mundo impõe a ele, e não deixa isso reger a sua vida jamais. Agora, se ele mesmo tem um celular, se um consciente, se um desperto, ele tem um celular, ele usa esse celular como uma coisa descartável, que lhe vai trazer algum benefício no momento, mas que jamais se deixará ser dominado por ele, que é o que estamos vendo exatamente hoje em dia, pessoas serem dominadas cada vez mais por aparatos tecnológicos avançados, e este foi o principal objetivo destes aparatos, os interligarem cada vez mais dentro desse sistema de ilusão. Um consciente, por outro lado, ele interage totalmente com os inconscientes que existem no mundo. Eles interagem com aqueles que estão plugados ao sistema, com aqueles que vivem para o mundo e não veem de outra forma. Um consciente sempre terá que interagir com estas pessoas, exatamente como no filme, e também com aquilo que existe no mundo. Mas eles sabem muito bem
que tudo isso não passa de uma fraude para escravizar as almas e fazerem no final elas se perderem depois que o decurso e o curso de suas vidas terminam, porque tudo é breve com aquilo que se passa com o tempo, e dentro da Matrix, tudo no mundo, dentro da Matrix, tudo é destruído pelo tempo. A Matrix lançou milhares de aparatos tecnológicos no mundo para que seja exatamente desta forma, para que controle a vida das pessoas, as deixando ocupadas com muitas coisas desnecessárias. E como essas pessoas estão plugadas ao sistema do mundo, elas não conseguem sair dele. Elas não conseguem se desconectar. Elas não conseguem ter a percepção de nada, pois para eles a ilusão do mundo sempre será a única realidade. E é exatamente assim que a Matrix quer que cada um deles pense.